O UFC agora tem um novo rei. Após nocaute brutal de Ilia Topuria sobre Charles do Bronx, a lista de melhores lutadores, peso por peso, foi atualizada e Topuria agora é o número 1, ultrapassando Islam Makhachev. Outro que teve atuação completamente dominante no UFC 317 foi Alexandre Pantoja. O brasileiro também subiu no ranking, porém parece que sua posição continua injusta e o brasileiro desabafou. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar aquele like no vídeo. Se ainda existia alguma dúvida sobre quem é o verdadeiro monstro do UFC em 2025, Ilia Topuria tratou de apagar tudo com soco. E que soco! Em apenas 2 minutos e meio de luta, o georgiano não só despachou Charles Oliveira com um nocaute impiedoso, como também cravou seu nome no topo do mundo das lutas, como campeão de 2 categorias e agora número 1 no ranking peso por peso do UFC. O palco? UFC 317. O adversário? Um dos maiores finalizadores da história do MMA, o ex-campeão peso leve Charles do Bronx Oliveira. A missão? Se tornar o novo rei do octógono. E o matador fez parecer fácil. Logo nos primeiros movimentos da luta, Topuria mostrou que não estava ali para negociar. Avançou com a frieza de quem sabe que vai matar, ou morrer tentando. E antes mesmo do relógio marcar 3 minutos de combate, soltou uma bomba de direita que fez o Brasil inteiro prender a respiração. Charles caiu completamente apagado, já inconsciente antes de sequer tocar o solo. Com esse resultado, Topuria conquista o cinturão dos leves, mesmo tendo deixado o título dos penas vago há poucos meses. Agora, o invicto de 28 anos é o novo campeão duplo do UFC, e mais do que isso, o dono indiscutível do primeiro lugar no ranking peso por peso da organização. Para quem acompanha o UFC desde 2020, a ascensão de Ilia Topuria não chega a ser uma surpresa completa. Mas a velocidade com que ele destruiu qualquer obstáculo em seu caminho é assombrosa. Desde sua estreia contra Youssef Zalal, passando por nocautes brutais sobre Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert, até chegar à finalização em Bryce Mitchell, tudo apontava que o georgiano não era só mais uma promessa. Ele era de verdade. Sua vitória dominante sobre Josh Emmett consolidou sua posição entre os melhores pesos-pena. Mas foi no UFC 298 que o mundo parou para prestar atenção. Topuria nocauteou Alexander Volkanovski e conquistou o cinturão dos penas de forma incontestável. Depois disso, ainda bateu Max Holloway com outro nocaute devastador no terceiro round, consolidando-se como o verdadeiro rei do caos. E como se não bastasse, ele ainda teve coragem de subir de categoria e abdicar do seu cinturão para ir atrás do título dos leves, que agora está em sua cintura. A vitória histórica sobre Charles Oliveira no UFC 317 teve repercussões imediatas. O jornalista John Morgan, uma das vozes mais respeitadas do MMA, cravou no antigo Twitter: Ilia Topuria é oficialmente o novo lutador número 1 do UFC peso por peso. Topuria sobe 2 posições e assume liderança, à frente de Islam Makhachev e Merab Dvalishvili, na atualização do ranking após o UFC 317. Morgan também destacou a ascensão de Alexandre Pantoja, que finalizou Kai Kara-France no mesmo evento e saltou 4 posições, assumindo o 5º lugar do peso por peso. Alexandre também subiu 4 posições para o 5º lugar. O feito de Topuria vai além dos números. Com um cartel invicto de 17 vitórias e nenhuma derrota, o georgiano provou que é mais do que hype. Ele é realidade, é potência, é técnica, é mentalidade de campeão. Em 5 anos no UFC, ele venceu em pé, no chão, por nocaute, por finalização, por decisão, e sempre com autoridade. A grande vítima indireta da noite, além de Charles Oliveira, foi Islam Makhachev. O russo, que vinha sendo apontado como número 1 peso por peso por muitos especialistas, foi superado por Topuria após meses sem lutar. E não é por acaso. Topuria coleciona nocautes e atuações dominantes contra lendas, enquanto Makhachev ainda não enfrentou um desafio tão amplo e variado quanto o do georgiano. Merab Dvalishvili, companheiro de Topuria na mesma região do Cáucaso, também caiu uma posição no ranking, mesmo vindo de boas performances. O brilho de Ilia foi tão forte que ofuscou qualquer outro resultado. A pergunta que fica é: quem para Ilia Topuria? Com 28 anos, campeão em 2 divisões, número 1 peso por peso e sem nunca ter sido derrotado, o georgiano parece estar numa fase onde simplesmente ninguém consegue tocá-lo. Se havia algum debate sobre quem é o melhor lutador do mundo atualmente, o UFC 317 tratou de encerrar qualquer discussão. Ilia Topuria não apenas venceu, ele destruiu, dominou e assumiu o trono com a autoridade de quem nasceu para isso. Outra coisa que chamou atenção nessa atualização no ranking peso por peso foi a posição do brasileiro Alexandre Pantoja.
Com 5 vitórias em lutas valendo o cinturão, sendo 4 defesas de título, Pantoja talvez seja, hoje, o campeão com a maior dominância sobre os tops de sua respectiva categoria. Muita gente considera que ele deveria ser no mínimo o top 2 ou 3 do ranking peso por peso. E o brasileiro falou abertamente sobre esse assunto. Em entrevista para Laerte Viana, Pantoja revelou como se sente. Vamos ver o que ele disse. Só pra gente terminar aqui, Pantoja, um assunto muito comentado e que amanhã teremos atualização, que é a falta de respeito. Estamos esperando. Atualiza, na verdade, na madrugada de segunda para terça. Sempre quando eu vou dormir, eu tenho como praxe mais esperada. Entrar no Twitter e acompanhar as últimas notícias do dia. Hoje eu vou ficar dando um F5 no Twitter para ver o ranking, porque se não te colocarem no mínimo, no top 3, é uma baita sacanagem. O que você espera? Eu concordo com você. Completando, por que você acha que a galera que monta o ranking, só para o pessoal entender, tem nada a ver com o UFC, a galera que monta o ranking, por que essa falta de respeito para com você? Porque hoje, antes de sábado, que você passou o carro no cara frente, já era para você ser pelo menos no top 5, top 4. Agora, se não tiver no top 3, é falta de respeito. Por que isso, Pantoja? Porque não consigo entender, né? Podem falar talvez que a categoria tenha menos atletas. Eu tento, já tentei várias justificativas. E a mais plausível de todas elas talvez seria isso, entendeu? Número de atletas na categoria, não sei. Acho que existe um preconceito com a categoria? Não, claro, sem sombra de dúvida. Mas agora, depois de um feito como esse, a 4ª vitória de defesa de cinturão, da maneira com a performance que foi, são 2 vitórias por via rápida pelo cinturão. Botando o cinturão como fator decisivo, como eu acho que deveria ser, né, nada é mais difícil do que você ganhar um cinturão do UFC. Né? Aí eu não tô falando nem questão de defender, mas ganhar. Você ganhou ele então por 5 vezes, né? Assim como o Islam Makhachev. Então seria Islam Makhachev e eu logo atrás. Não vejo outro negócio. Aí se você botar... Eles vão avançar o Topuria. Aí se você botar a questão do cara ter conseguido 2 cinturões simultâneos de 2 divisões diferentes. E aí você botaria o Topuria na minha frente. Aí se você quiser botar o nome do lutador que você ganhou, e aí o Merab talvez me passe também, porque ele ganhou o José Aldo, que foi o José, né? O José Aldo é o José Aldo, o Petrian. Então, sabe qual é? Ele lutou com vários caras assim, top. Mas, entendeu? Eu sinceramente, seria questão de cinturão. Islam, eu sou muito fã do Topuria, mas seria Islam, Topuria e Merab. E aí a galera se mata aí no próximo, no quinto, no sexto, no sétimo. Mas, realmente, eu acho inaceitável a posição que eu tô. Eu não gosto de falar inaceitável, porque por mais que seja uma coisa que eu quero chegar eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o pound for pound número 1, eu tenho que... Isso não tá no meu... eu não tenho poder sobre isso, entendeu? Eu tenho poder sobre chegar no octógono e vencer e manter meu cinturão. E aí, galera? O que vocês acharam de tudo isso? Pantoja deveria ser pelo menos top 3 no ranking peso por peso? E o Topuria? Depois desse atropelo pra cima do Charles, dá pra negar que ele é o número 1 do mundo? O cara limpou 2 categorias, nocauteou lendas vivas e ainda segue invicto. Será que agora chegou a era de Ilia Topuria no UFC? Mas eu quero saber de vocês, família Pombo sem asa. O Charles ainda merece uma revanche ou agora é ladeira abaixo? Quem pode parar o Topuria nesse momento? Islam? Volkanovski de novo? Alguém do peso meio médio? Ele já é uma lenda do UFC ou ainda falta estrada? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Será que o Topuria é tudo isso mesmo ou a galera tá se empolgando demais? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui o papo é reto e sem passar pano. Tamo junto, e até a próxima!